tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Hoje quarta-feira, não é, minha gente? Mais um tintim por tintim ao vivo aqui pela TV Claré. Nem preciso dizer, né? Você é nosso convidado especial. Bom, nossa mensagem hoje fala de amor. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele, mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o difunde e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outra pessoa, porque amando-se você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar aí as suas imperfeições, as suas mazelas e tornar-se tolerante, difundir aí a compreensão, a fraternidade. Por fim, o amor é a alma da vida. E quem disse tudo isso? Um querido que se chama Divaldo Franco, tá bom? Pesquisar um pouquinho mais sobre o Divaldo, que vocês vão gostar dele. Que bacana, não é? Bom dia, viu, Bom Polly? dia. Que mensagem bonita e vale é isso a mesmo, pena né? amar. Se não gostam de você, o problema não é seu, é do outro. Tá bom? É pudesse- verdade. Goste da pessoa mesmo assim, ame mesmo Ame assim, mesmo mande assim. boas energias pra ela, que Exatamente. vai voltar com Amar bons quem frutos. ama a gente é muito fácil. Exatamente. Né? Então, amar aquele que não vai muito com a nossa cara, assim, isso aí que a gente Pensa mostra na pessoa com carinho. evolução, exatamente, e ensina o outro, né? Exato. E a gente Se ensina. pudéssemos sintetizar tudo que Jesus deixou de lição pra gente em uma palavra só, seria o quê? Amor. Amor. É, Exatamente. É verdade, Amor. que ele fala amor, fé e caridade. Aham. Mas entre as três, a mais importante, o amor. Exatamente. Tá vendo? E aqui tem muito amor hoje Muito. relacionado a essa Aqui coisinha, amor não né, falta, gente. Ah, Amor, bom astral, Tempero, né? melhor Aqui tem tempero um do pouquinho de mundo. tudo. E hoje nessa cozinha, eu e a Ale queria partir para experimentar antes do programa começar. Falei, não vou, Não. deixa lá, Deixa lá, bonitinho, quietinho. que é uma receita fácil de panetone. Muito, gente. Eu já comprei Bem minhas facinho. forminhas também, aqui os ingredientes que eu vou bem fazer na facinho. minha casa. Nunca fiz É. panetone. Tem um Noel aí, né? É, Um o Fabrício caprichou de Fabrício, ver que olha. ó, Papai Mostra o Noel do Noelzinho aqui, Fabrício ó, lá. olha aqui, ó. Ó, ó. Bonitinho aqui, ó. Que bonitinho, Muito lindo. gente. E essa Essa foi receita, eu faço panetone, inclusive eu vou Ah estar lá. trazendo aqui. Olha lá, o ho-ho-ho. Bonitinho. É como que é, papai? É papaiel. 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 É papaiel agora. Aqui agora é Papaiel. E eu faço panetone, eu tenho algumas receitas e a gente sempre testa para ver, né, para conhecer. E essa aqui foi uma querida, né, pessoa aqui da emissora, Merlene fez, Merlene, compartilhou com a gente. que fez. Passou pra gente aqui E gente, fácil, é né? muito fácil. Assim, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Então é A fácil, única coisa prático. que você precisa ter é a forminha para pôr o panetone. Isso, que é Só. super barato. Aham. Você compra, normalmente vem 10 dessa daqui. Eles vendem, né? Ou por unidade E- também, que eu comprei E por pode, unidade, viu? e sabe quanto que eu paguei? 10 forminhas, R$ 2,60. Dá pra falar o preço aí, pra vocês verem que é baratinho, dá pra fazer um monte. E vai no liquidificador, É, né, podia Ale? até chamar de panetone de liquidificador, viu? Porque Aham. é tudo aqui, ó. É aqui, ó, tudo aqui Depois só e só os mistura aqui. secos. Aí a gente misturou, porque a receita que eu faço pra vender, que depois eu vou estar trazendo aqui, que eu faço Uma coisa com aquela mais- decoração de mais pasta americana e trabalhosa, tal. É mais fermentação, trabalhosa, tem uma fermentação mais longa. Então não é uma coisa que daria pra gente dar aqui no programa, Exatamente. né? Pelo tempo que a gente tem. Mas esse aqui, o sabor fica incrível. Muito gostoso. Muito bom. Quero experimentar.
Pois bem, gente, nem só de panetone tá nosso programa hoje, tá? Vamos bater um papo hoje aqui com a Cristina, que é psicóloga. Bom dia. Bom dia, Poliana. Seja bem-vinda. Obrigada. A Cristina vai falar de uma coisa que quase a gente não tem. Ah, não. Quem tem hoje estresse, gente? Quem tem? Você tem? Me chamou, oi. Quem não tem, né, Cristina? Sim, todo mundo tem. Tem, inclusive, criança. Criança, Olha, né? Aham. gente. Meu Inclusive Deus crianças. do céu, que mundo doido que a gente se coloca, viu, gente? Porque o mundo não cobra nada da gente, não. É a gente que se cobra. Vamos falar muito de estresse hoje aqui com a Cristina. Ai, mas para desestressar, vamos fazer artesanato, né, Lu? Bom dia! Bom dia. Olha, gente, que é coisa boa para desestressar, pra mim é artesanato, tá? Adoro também aprender, gosto mais de comer do que de fazer lá na cozinha. Tem gente que gosta mais de fazer, né? Eu tô naquela ainda que gosta mais de comer. Eu também. Né? Adoro artesanato, acho que é uma boa terapia aí pro pessoal que tá estressado, né? Eu depois que comecei meu relacionamento com a minha máquina, eu vivo É menos estressada. E a sua família percebeu isso? Percebe? Olha Percebe, que sim. bacana. E às vezes meu marido fala assim, vai costurar um pouquinho. Vai costurar um Tá pouquinho. nervosa, vai lá, coloca as Relaxa. ideias em Em ordem, vez de né? vai pescar, vai costurar, né? Vai costurar. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala gosta do artesanato, vai lá costurar, porque é um momento que você para fazer uma coisa que você gosta, que te dá prazer. E como você tá ali concentrado fazendo aquilo, pode ser amassando uma massa de conecta panetone, ali, né? fazendo um Seja. bolo, fazendo uma costura, um tricô, um crochê, o que você quiser. Você tá conectado com a sua mente, você coloca isso essas mesmo. coisas em ordem, né? É. Você começa a organizar seus pensamentos, suas ideias, começa a refletir sobre os problemas, que muitas vezes os problemas para nós nos parecem maior do que eles são, não é, gente? E Tá até falando. esquece, viu, os problemas. Não é? Eu tenho uma coisa assim, às vezes eu tô pensando tanto, eu vou pra cozinha fazer um bolo, Nossa, bem, Já era. Espalha. já Parece, esqueci, já era. esqueci os problemas. Naquele momento. Mas hoje, pra gente desestressar aqui, nós vamos aprender hoje essa porta-garrafinha térmica. Ah, que graça. bonitinho. Muito legal. Bom, a pessoa aqui é a Frozen, né? Então vocês já imaginam que eu tomo água gelada. A aguinha em temperatura ambiente pra mim não me cai bem, me dá bololô no estômago, gente. Incrível isso, né? E é fácil de fazer, Lu? Olha, ela é fácil porque é só costura reta, porém ela tem um passo a passo, porque assim, ó, nós temos a fase, porque esse porta-garrafinha tem um zíper, que para colocar documento, chave, celular, né, ele é separado. Depois eu tenho aqui, né, essa parte mais flexível, que é para você não precisa tirar a garrafinha, essa garrafinha acabou ficando um pouquinho menor. Mas o ideal é você fazer isso aqui Tá. e tomar sem tirar, né? Pra não- Então, não ter é um contato. passo a passo, né? É só costura reta, mas tem um passo a passo que tem que ser seguido, E aí, né? ó, você vai passear aí nas férias, vai viajar, ó, põe ela aqui de bolsinha. Eu vou fazer para cruzar. Essa Essa é uma encomenda para uma criança. Uma criança. Então, a para fazer alcinha é caminhada. menorzinha. Escola. Isso é ótimo para a escola e para caminhada. Quem faz caminhada. É verdade. Né, esse verão agora, Tem então que se você hidratar. leva. E aí faz a alcinha mais comprida e põe ela cruzando aqui. Essa é que eu fiz uma encomenda para uma criança, acabei trazendo ela para cá. Bem. Então veio com a alça Uma mais graça. curtinha, mas eu trouxe uma alça bem comprida para fazer a próxima. Muito bem, gente. Vamos aprender hoje a fazer esse. A gente nunca fez nada térmico aqui no Tintim, verdade. viu? Então, ó, técnica de costura, Novidade. mas é novidade para você, bolsa, aprender uma né? coisa diferente. Muito bem. Ale, como que é o passo a passo aí? Bom, a gente vai deixar essa massa crescendo, a gente não vai assar eu já o que a tô gente com vai uma aqui, preparar. na Tem uma verdade. crescendo aqui eu já, né? Nós já chegamos aqui e preparamos, porque a massa, gente, o quanto mais tempo, né, você deixar ela crescendo, melhor. Então, aqui pelo menos 1 hora. Mas se puder deixar um pouquinho mais até, melhor Tá. ainda, para o fermento agir. E Ale, você acha que se a gente percebe assim que vai ficar pesada a massa, pode colocar 2 fermentos? Pra dobrar a quantidade? Não adianta. Não, essa Não? receita não. Essa receita não. Ela é uma massa mais consistente, Aham. porém de sabor. Sabe aquela coisa assim, deu vontade de comer panetone fora de época também? Dá pra fazer. Dá né? pra fazer e é A fácil, maciez né? não é com fermento, né? Com outros produtos, que não é o caso de pôr aqui nesse rápido, assim, né? Não tem como.
Pra gente ver se vai dar tempo. A gente já sabe que tem um Não, mas já, assado, né? mas já Porque a tem gente um quer ali tirar que um vai do forno, assar. assadinho, Lógico. É, quentinho. né? Todo mundo gosta. Não é nem panetone, né? Você fez Então, chocotone? eu fiz esse que tá no forno, eu fiz panetone. Com Tá. frutinhas, Com né? frutinhas. Esse- O que eu vou fazer aqui é chocotone com nozes. Vou ter que querer comer esse. Ah, então, não vai dar tempo, não. Mesmo que não dê. Esse aqui, Polly, vai esperar um pouquinho, mas você vai comer. Vai dar tempo, vai? Ainda hoje. Dá pra Agora, comer depois hoje. do programa. Agora, o panetone vai ficar pronto no programa. Chocotone vai ter que ser depois, né, É. gente? Tiro foto no Instagram, põe lá pra vocês. Bom, vamos começar a falar desse assunto aqui, gente, que é estresse. Fim de ano, Cristina. Não era pra ser uma época de estresse, mas é, né? É muito estresse nessa época, porque a gente tem essa demanda de comprar presentes, encontro de família. Tem famílias que não é fácil. Não, nenhuma é fácil. Nenhuma. E se a sua é fácil, manda um oi no WhatsApp. Você fala, a minha é uma paz. Que a gente quer falar, olha, amém, aleluia. E daí também a gente começa a se preparar para as contas do começo do ano, né? Quantas contas, né? Aham. A gente nem pode gastar muito agora nessa época de final de ano, porque as contas a gente gasta agora, mas vai pagando em prestação, né? Quer dizer, já entra o ano endividado. Exatamente. Não pode. Então é sempre IPVA, IPTU, IPNA, Renovação e de tudo. escola, Aham. né? Aí às vezes vem lá o reajuste do plano de saúde, o seguro do carro. Ai, Nossa, eu melhor tô nem- ficando estressada. melhor nem falar. Para. O que causa o estresse? São só as preocupações? Olha, acho que a grande fonte são as preocupações, mas também pode ver assim, porque a gente vê, o estresse é um termo que veio da engenharia, que é assim, até que ponto aquele material aguenta uma força. Suportam, Suporta uma força. Então, às vezes, até atravessar uma rua pode ser um estresse para algumas pessoas, principalmente, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência. Pronto, isso é um fator estressante. E tem aqueles que são coisas reais e coisas que a gente vai criando na nossa A mente. gente vai imaginando. A gente né? vai imaginando. Pois é. Daí a gente só vai aumentando mais e mais o nosso estresse. E tem um lance também que a gente consegue ver num exame de sangue se a gente está com muito estresse, não é? Não eleva o nível de um hormônio? Tem, quando a gente está estressado, libera a adrenalina e o cortisol. Aham. O cortisol acaba afetando, eles até falam que é um veneno quando está com muito excesso, Aham. porque ele vai aumentando, daí aumenta a ansiedade, são pessoas que Aumenta vão... colesterol também, né? também. Porque aí o cortisol dá alguma coisa na química. Eu não lembro, algum médico Tem já a me ver até explicou com a disso. glicemia também, viu? Mas aí ele atrapalha o funcionamento normal de da célula e aí dá uma zica lá no colesterol. Eu não lembro como é que funciona. Isso também não é uma parte mais médica É. que a gente não entra na Mas psicologia. sim, Tem. Que aí quando você fala, gente, mas você tá com colesterol muito alto, né? Tá comendo direito, tá fazendo atividade física, aí começa a pesquisar, vai lá ver o cortisol, tá lá, ó. E a glicemia também, porque eu tive um caso na família de uma pessoa que fez um exame e deu uma glicemia, e criança, e quando aí, né, levaram para Faz várias, dieta, tira o levou açúcar. numa endócrina, ela falou assim, peraí, você tem medo de injeção? Não sei o que começou. Ela falou, não, isso aqui foi o estado de estresse no momento que ela teve. Olha só. Inclusive, eu tenho um amigo meu que trabalha num spa que fala assim que as pessoas que fazem aquelas dietas mais rígidas começam a ficar mais estressadas e acaba não perdendo peso. Que é Olha o só. cortisol aumenta. O cortisol aumenta. Tá vendo, gente? Ó, vamos baixar esse cortisol aí. Vamos achar, sim, vamos achar. E aí, assim, é claro que o adulto tem estresse. A gente tem que tentar controlar para ter momentos que a gente não tenha, né? Que vai ficar estressado a vida toda. Sim. A gente tem que, como você mesmo falou, o artesanato é uma coisa que pode ajudar realmente. E porque a gente tem que ter um autoconhecimento para ver o que nos proporciona prazer. Tirar alguns momentos de prazer para a gente... Uma dar válvula de Tem que achar, né? Fazer exercício físico também vai liberar Libera outros endorfina, hormônios que vai dar uma combatida no cortisol. Sabe que eu fui fazer acupuntura recentemente, né? Lá com o doutor querido, doutor Marcelo Ferro, que é homeopata, acupunturista. É verdade. E eu tava falando para ele que, né... que eu tô tentando fazer regime para emagrecer, tudo, mas
A gente não consegue. Por mais que faça, não sai do lugar. E fala, precisa achar as suas válvulas de escape. A válvula de Qual que é a sua válvula de escape? Tô tentando colocar na minha agenda aí. Ó, uma poli que a gente vai começar a É fazer, yoga. a yoga, a gente vai começar na Essência do Corpo 2018. Ó, promessa, É hein? promessa aqui ao vivo. Yoga, meditação são coisas que a gente está Ajudam, a ciência né? está estudando Tá e está vendo? comprovando que isso realmente ajuda. Porque aí, quando a gente consegue estar com a cabecinha em ordem, claro, gente, todo mundo tem angústia, Tem, ansiedade, problemas infinitos além. Só que aí o que acontece? É o jeito que a gente encara esses problemas que nos afetam. Sim. Tem problemas que eu posso resolver. Depende de mim. Tem problemas que só a Alessandra pode resolver. É assim, né? Então Sim. não adianta ficar angustiado com o problema dela que não está na minha mão. A sua resolução. Mas tem gente que fica caçando problema. Então, aí é a forma Fica como você buscando, encara. né? Isso, Fica né? buscando, como se você poderia querer resolver o problema dela. Eu posso E daí? até tentar ajudar, Sim, mas resolver. Mas não ter esse peso, né? não ter esse peso. Posso tentar ajudar. Exatamente. Mas o estresse, a gente tá falando aqui de coisas, né, que a gente fica angustiado. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos. Eu sou a pessoa que quando fica estressada come, óbvio, né? E eu como também. Né? Nossa. A Lê tenho certeza que perde apetite. perco. Magrinha. Ela perde, eu ganho o apetite dela. Ele passa É pra o que ele. a gente vê, né? Cada organismo vai reagir diferente. Eu conheço pessoas, meu ao marido fatores é um, que quando começa a ficar com estresse ou com ansiedade, ele perde o apetite. Perde o apetite. Ai, gente, por que eu não nasci assim? A gente tem que fazer uma pesquisa na sua genética. Ah, algum gene ali que tá meio matado. Dá um tapa ali, né? Corta, menino. Gente, nós vamos falar de estresse hoje, mas tem que falar com bom humor, né? Afinal de contas, ele tá aí. Verdade. É a doença do século, já era do século passado, vai continuar do século desse que a gente tá vivendo agora. E a gente tem que saber lidar com ele, tá? Dar risada também do nosso estresse, das nossas neuras, que a gente fica aí. Depois no ano seguinte fala, nossa, por que eu sofri tanto com aquilo? Não é? Sempre pensando em melhorar. Tem uma coisa que você falou no começo, que é amar a si. A si Si mesmo, mesmo. né? A primeira Sim. coisa que tem que fazer, né? Sim, porque às vezes quando a gente erra, a gente começa a se punir. E isso não vai ajudar a gente. culpa, né? A gente só vai Pois atrapalhar nós A mesmos. gente erra mesmo. Se a gente fosse Todo perfeito, a gente era anjo. Não tava tava aqui. aqui nesse mais. planeta. Já não Tá? estava mais aqui. Se a gente tá aqui, é porque a gente tem que E aprender. acendido E já. aprende, É a a gente aprende oportunidade. acertando, claro. Que bom que a gente só aprendesse assim, mas a gente aprende errando também. E cada tombo que a gente leva é um passo que a gente dá pra frente. Lembra? Caiu? É um passo que foi pra frente. Tem que pensar nisso. Manda sua mensagem pra cá, ó. Tô com saudade da sua mensagem. É Sei que vocês verdade. estão correndo aí, todo mundo correndo. Mas manda pelo WhatsApp, viu? 994644958. Lembra que hoje é quarta, mas na sexta tem 2 sorteios essa semana, hein? Ó, 2 premiados especiais que vão ganhar. Um vai ganhar a guirlanda que a Isa Guirlanda. fez. O Linda. Gabriel vai mostrar lá pra gente a guirlanda que tá Lindíssima lindinha. da Isa. Tá? Muito linda. E outro sorteado vai ganhar uma cesta de frutas. Lembra que o Cristiano estava aqui uma ontem? cesta do É. Horticenter, Deixou aqui de cara. presente pra você. A cesta do não tá Mercadão. aqui, viu, gente? É só o voucher. Que, claro, você vai pegar a cesta fresquinha, né? Nossa, Coisa que boa. maravilha. Senhor. Então, 2 sorteados. Não perde tempo. Manda pelo WhatsApp ou liga pra cá, 2111 7000. Deixa o seu recadinho pra participar do sorteio. A gente volta já. iPhone rings. I'll be telling you, I told you, I told you, I told you. Tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, gente. Tá rindo Nossa, aqui, voltou rindo rápido, né? horrores. O humor é tudo, Senhor. né? Sabe por quê? Que o Celso me achava bravo antes de começar o programa. Contei. Ele encontrava, a gente encontrava a Polly, né, em alguns contei. momentos. Ele falava assim, Antes a gente Alessandra, conhecer bem ela, né? essa menina e essa moça não gostam de mim. Só de mim. Eu falava, não, Ela sério. é brava, É que né? ela é bem séria.
Você tá vendo? Você tá vendo como a gente não pode amargar? Eu falei que eu era uma pessoa mais amarga. Não pode. A gente vai crescendo, vai vendo os próprios defeitos e vai melhorando, graças a Deus, né, gente? Amém. E aí, ó, pegou a fase que eu achava que eu não gostava, gente. Olha isso. Nossa. De graça. Acabou também, Né? Bem que a gente já superou. Deixa eu pôr o panetone aqui. Isso, coloca aqui. Centralizado aqui até. Opa, vai Chorei cair aqui. a plaquinha aqui. E aí? Muito bem, gente. Tá um cheirinho nesse estúdio de maracujá. Mas maracujá no panetone? O maracujá, ele acentua. Também eu fiquei assim, falei, nossa, maracujá vai ficar com gosto, porque o maracujá é forte, né? Mas não. Mas depois quando você prova, porque nós fizemos 2, aí eu parti um, então você prova, ele fica que a gente tá falando sensacional. da fruta mesmo, isso aí, né? É O a suquinho, fruta não, mesmo, tá? não é Acho que é por isso que o aroma fica até mais acentuado. mais acentuado, mas ele não fica com gosto de maracujá, fica com não. gosto. É só pra fazer a química lá, Ele faz uma química perfeita aí. pra fazer crescer Aquele e tudo mais. cheirinho do panetone. Vamos ver os ingredientes, minha gente? Roda aí. Panetone fácil. 3 ovos, 600 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de manteiga, 1/4 de xícara de suco de maracujá morno, 1 colher de sopa de essência de panetone, 1 pacote de fermento biológico seco, 1 xícara de chocolate picado e 1 xícara de nozes picadas. Tá faltando um ingrediente, Ale? Esqueci, Tá, né? tá faltando aí, olha, meia xícara de leite, mas a gente corrige depois lá no Vou colocar a site. receita direitinho lá no site pra É. vocês, tá? Com É só meia isso, o xícara de resto tá leite. tudo leitinho. certinho. Muito tá? bem. Então aqui, ó, vamos E é fácil começar. e rápido. Só não é mais rápido porque tem que esperar o fermento Tem fazer que ação, né? Exatamente, né? Tudo que a gente usa fermento assim, tem esse tempo da fermentação. Tem que dar uma mornada, né, Celso? Ó, o leite Vai e pondo o o suco resto de ali. maracujá, vou deixar aqui, o Celso tem que estar morninho, tá bom? Não pode ferver. Não Nossa, pode aqui, ó. ferver, é morninho. aqui. O Celso vai colocar um pouquinho ali no micro-ondas. Aqui eu vou colocar. Ó, o Celso tá tirando ali o que a gente tá Que a gente deixando já tá ali deixando fermentar. crescer. Depois eu mostro pra vocês. Não pode deixar aqui, nós estamos com ar-condicionado aqui, tá, gente? A gente atrapalha Ideal um não pouco. é deixar ele assim. É deixar num lugar mais quentinho, tá? Mas como o forno eu já tô pré-aquecendo, começou a receita, coloca o forno para pré-aquecer também. Porque assim, você vai deixar, quanto mais quentinho tiver, melhor, né? De 180 graus, 180, 200. E aí você vai deixar aquele tempo crescer o panetone. Quer dizer, na hora que você terminar, colocou ele para crescer, liga o forno e deixa o forno dar aquela aquecida. Porque quando colocar ele no forno já crescidinho, ele já tem que pegar o forno quentinho. Para dar um susto nele, assim, sabe? Despertar o bichinho lá do nosso fermento. Então aqui eu vou colocar, ó, os ovos. Eu já coloquei os 3 ovos inteiros. O açúcar são 2 xícaras, não precisa ser aquelas xícaras transbordantes. Olha. Cadê a Polly? É a Frozen. Nossa, esses açúcares hoje em dia Estão fazendo uma névoa, né? Refinando até... Quero nem pensar muito. É melhor não pensar muito, não. Aqui, olha, o leite. Se você for usar açúcar mais grossinho aqui, você vai ter que bater mais. Mais, é, exatamente. pra dissolver, Pra ele ficar senão- bem, né? Perder os gruminhos, né? Ó, vou colocar aqui Aí devolver o panetone o ali. leite. Vou colocar aqui o suco de maracujá. Eu tô usando da fruta. Passamos na peneira aqui. Mas se você quiser em casa usar aquele suco concentrado também pode, tá bom? Aqui vou colocar a manteiga em ponto já mais em temperatura ambiente. Aqui o nosso temperatura ambiente é meio Frozen, porque a pessoa que Mais passa geladinho. calor. Então, Pessoa assim, que é passa bem calor. geladinho, né? Por causa do nosso ar aqui. Então, ó, aqui. Vou colocar aqui. Antes de misturar aqui, segura pra mim, por favor, Celso. Afinal, você quer comer, né? Então tem eu que sou ajudar. apaixonado por O panetone. Celso gosta do panetone de frutinha. Nossa, de não fruta, o chocotone, não ele gosta de chocotone fruta. não, é de fruta. Ai, eu não tenho esse problema, não. Eu como todos. Todos. Ó, aqui tá a farinha peneirada, Tá. tá? Eu peneiro a farinha. Mistura o fermento de saquinho. O fermento É, aquele vem de de saquinho. saquinho, tá bom? É o Com mesmo fermento fermento. biológico, só que ele é seco, né? Aqui entraria o quê? Quero usar frutas cristalizadas, que é como esse que eu vou assar. Pode usar. Cereja, damasco. Aí você escolhe o que Preferência. você quer usar. Só o chocolate pode também. Aqui eu vou colocar do jeitinho que a Merlene ensinou pra gente. Ó, as nozes
e o chocolate. Não tem como ficar ruim, né? Eu ia perguntar se você queria um pouco do chocolate lá de casa, aquele lá, será que eu posso usar aquele lá? Aquele lá. Olha, tem que testar. Sei não. Tem que dar uma testada, pode. O chocolate lá de casa a gente comprou errado, comprou aquele fracionado. Fracionado. O marido comprou errado. Então eu tô tentando achar alternativas para ele. O fracionado é um chocolate que ele Tem bastante gordura. tem Quer que eu bastante misturo pra gordura. você? Dá uma misturadinha pra mim. Então é um chocolate difícil. Difícil de trabalhar, mas de repente você pode dosar meio pouco a em meio, pouco, né? sabe? Porque como ele não ele não derrete, não é um chocolate, tanto que é facílimo fazer. Cobertura, bombom, só que o sabor não é tão maravilhoso, né? Vamos deixar bem claro, o fracionado não é, gente. Não. Mas ele não desmancha, então ele vai permanecer bem os pedacinhos também. É testar. Vou Testa, depois você conta pra gente. Aqui eu tô com a essência de panetone. Tem a essência de baunilha, mas esse aqui é de panetone. Tem gente que não usa, mas a maioria das pessoas usa sim. Que não quer usar, coloca raspa de limão e raspinha de laranja também, que dá aquele saborzinho. E aí tem que entrar aí uma bebida, um uísque, um rum. Mas pra ficar igual aquele alguma panetone que a gente compra lá, é esse. É esse aqui, viu, gente? É a essência, que é como a eu essência ponho de depois baunilha. mesmo. E coloca por último, tá bom? Então agora, som na caixa. E prontinho, Boa lá. gente. Ó, só vou passar aqui pra ver se ficou alguma coisa. Tem alguma coisa aí desse lado? Não, misturou Pode. bem. Misturou bem. Ó lá. Então agora, gente, é só... Segura pra mim, Eu vou Celso. derramando ou você vai derramando? Aqui. O que você prefere? Não, Vai você que você manda. misturando, então? Vou Então vai, usar vou com a espátula o braço aqui. forte do Celso. Eu vou colocando, ó. Mas dá pra fazer sozinha também, viu, gente? Que ela começa a ficar um pouco. Ela fica líquida, mas fica um pouquinho. Ela fica uma massa, e resistente, toda a né? massa de panetone, ela fica bem pegajosa, viu? bem meladinha, Bem né? melada, não fica aquela massa... É normal, é assim mesmo. É assim mesmo, é bom que vocês vão ver o ponto aqui certinho. Mesmo aqueles outros panetones que a gente tem a fermentação mais longa. É uma massa que lembra um pouco a massa, não essa, assim, em especial, mas ela fica com a textura da massa do brioche. O brioche, ele é meio pegajoso também, Mas é né? assim. Aí. Agora eu vou pegar, enquanto o Celso mistura. Cheirinho de colocar maracujá aqui. aqui, viu? Ó, ela fica Quando a bem gente molinha vai usar mesmo, tá vendo? essência, né? Seja de baunilha, seja qualquer outra que você vai usar, tem gente que coloca essência de nozes, de amêndoas. Tem É de sempre tudo, no né? final. Principalmente quando você vai fazer um creme no fogo, porque a essência evapora. Então, às vezes o pessoal coloca e fala, mas nem ficou com gostinho de baunilha, né? Então, coloca no final. E aí, aqui não vai para o fogo nada, mas eu vou colocar também no final, tá bom? Olha lá, tá vendo como ela fica pegajosa? É, isso aí mesmo, né? É Essa aqui isso mesmo, aqui. é. Massa, ela é mole mesmo, viu? E o cheirinho do maracujá, ele contribui aí pro aroma do panetone, viu? É bem cheirinho bacana. Ótimo. Esse eu não... Quanto de essência, Leon? Ó, é uma colher de sopa. Não precisa ser transbordante, não. Não é a colher generosa de mãe, não, viu, gente? Ó, é um pouco assim, ó. Essa colher é bem grandona, eu nem vou encher ela todinha, ó. E o panetone é gostoso, né? Porque assim, se sobra, que lá em casa não sobra, abriu, acaba. Mas você faz torrada de panetone, gente. Nossa, E mano. Rabanada. E aquela rabanada? Dá pra fazer. Dá pra Senhor. fazer. E esse aqui, ele fica com a consistência mais firme. Então, assim, é um panetone pra você fazer, tanto que ele rende duas Caçambinhas aqui. É isso. E ele cresce de e ele vai 500. ficar assim, gente, ó. É. Quando eu tirar, Lê. O panetone, ó. Tá vendo, ó? Ó, Esse aqui um não cresce panetone muito. que não Ele vai... não faz aquela cabeçona, né? Que, É. do Esse panetone rápido que aqui, cresce. né? Mas aí você pode amarrar menos. uma fita, você quer presentear alguém, dá pra rechear. Mas o sabor dele é incrível. Dá pra fazer aquele com sorvete, hein? Dá. Ai, Sabe camadas? Tô fazendo gordice no panetone. É, camadas também, o bolo de panetone. Sim.
Que aí você corta, eu até posso depois ensinar, assim, trazer um panetone pronto e aí ensinar aqui, montar também, que fica delicioso. Aí você joga uma cobertura por cima, enfeita. Ó, quer encher aí a forminha? Isso, vamos lá. Então Agora tem que agora, encher a forminha com concha. ó, com É, concha. pra dar uma medida aí entre as duas. Olha, que conchona. Tem que ser igual ao outro lá, pro outro lado. Pra ver se senão vai ficar um mais baixinho e um mais altinho, né, ó. Até, Celso, deixar aquele lá quietinho, depois a gente vê ele, né? Pra não ficar tirando também ali do micro-ondas, que eu deixei ali, porque como o estúdio aqui é muito geladinho, ele demora mais pra E crescer. assim, no mínimo 1 hora. Se puder Depois deixar que eu acabei mais, de umas 2 preencher a horas aí é forminha, bom. posso deixar ele no lugar quentinho umas No 2 lugar horas. não Ele não vai precisa- crescer muito, né? Não cresce muito, mas ele vai dar uma aumentadinha, tá? Tá. E daí Aí, forno, quanto tempo de forno? Aproximadamente 40 minutos. O Tá. nosso forno aqui, gente, é aquele forno que VaptVupt, né? Que a gente já falou pra vocês. Então, eu não sei, de repente aqui pode ser que Dê meia hora já Ele tenha... fica um douradinho em cima. Fica um douradinho. E quando termina, quando sai do forno, eu gosto de pincelar com manteiga. Tá. Manteiga sem sal. Sabe? Dá uma pincelada que faz Nossa, aquela delícia. casquinha também, eu gosto. Tá. Tá Calo bom? do Deixar a Lê Natal, colocando panetone. aí. Ó, que cheiro. Gente, Bom colocou demais. na forminha pelo menos 1 hora. Se tiver um tempo frio, vai ter que deixar um pouquinho mais. Deixa mais. Exatamente. Pode Se tiver deixar mais. ar-condicionado no ambiente, Um né? pouquinho mais crescendo. Eu vou deixar a Lê aqui, vou lá no artesanato com a Lu. Você viu que é desestressante? Olha lá, fazer Olha lá. Panetone. gente. Esquece os problemas. E o legal é que dá pra fazer qualquer hora do época do ano, né? Porque nós sempre tem chocolate, nem digo, né? Essa forminha você já compra várias e guarda. É Quem não assim tem trigo, mesmo. açúcar, ovo em casa? E come panetone o ano inteiro. É isso que é o problema. A gente já determinou lá em casa que a gente não pode ter panetone em casa, porque abriu, Em casa Em também. casa vai também. tudo, não é? Ai, não tem controle com isso não, gente. Ah. E panetone só em dezembro em casa. E não pode aproveitar as promoções de janeiro, né? Não, só em dezembro. Acabou, acabou. Ai, a gente já Também tô começou lá. adotando essa daí, viu? Porque senão a gente come muito a panetone. gente sai rolando. Vamos ver os materiais, gente? Roda aí pra gente. Porta-garrafa térmico. Materiais: tecido tricoline 100% algodão, zíper, viés, etaflon de 2 milímetros e material de costura, máquina, linha, agulha e tesoura. Muito bem. Lu, a gente só falou dos tecidos, agora precisa falar das medidas, né? Isso. Faltou esse material aqui, que é o acoplado. Tá. Faltou também, depois Vou eu colocar anoto direitinho lá pra colocar, vocês. tá bom? Chama isso acoplado? É, acoplado. Ele é uma espuminha, né? Mas aqui é um nylon, não é um tecido, Tá. tá? E eu acho isso fácil. Fácil em loja de artesanato, loja de costura acha. Tá. Esse e o etaflon, tá Então, bom? esse O é o etaflon etaflon. é esse aqui. Que é aquele que brilha. E de um Isso. lado ele é... Isso aqui você encontra em loja de material de construção, porque isso aqui é forro de telhado. Tá. Né, é térmico. E em loja de artesanato também você encontra. Geralmente em construção se usa o de 4 milímetros, mas Bem ele mais fica grosso. muito grosso para máquina. Tá, então para tem- máquina industrial ainda vai, mas para caseira não. Então tem que pra ser de 2 doméstica. milímetros, como tá De escrito 2 lá. milímetros. Tá. E a gente não tenta deixar ele reto. Porque ele perde a estrutura, começa a quebrar toda essa parte aqui. Então tem gente Tá. que faz assim, ó, aqui. Ai, não pode. Não pode. Ele é chatinho, ele fica assim, ó, mesmo para costurar. E vai ficar Vai assim. ficar e depois ele pega a estrutura certa. Tá bom. Tá bom? Não vai querer passar isso, pelo amor de Não, Deus, hein? isso que aqui você é gruda tudo plástico, no seu acabou. ferro. E não pode mexer muito, senão perde a estrutura térmica dele. Tá bom? Então, assim, ó, eu preciso de 2 partes de tecido que vai fazer o corpo da garrafa. Uhum. Ela é de 15,5 por 23,5. Tá. Então, 15,5 por 23,5. 2 partes que é a frente e as Isso. costas, né? E eu vou cortar o etaflon também nessa medida. Eu corto sempre um pouquinho maior e recorto depois. Pra dar margem de segurança na hora de Então costurar. corta aí 1 centímetro a mais, 16,5 por 24,5. E aí depois eu tenho uma outra parte menor que vai fazer essa parte da frente do bolso, né? De 15,5 também, mas agora por 19 Tá, aqui. menorzinho que Tá já por bom? um Porque eu vou zíper. fazer o bolso. E aí eu vou pegar o acoplado também, um pouquinho maior, mas para fazer parte com esse aqui. Tá. Tá bom? Que é aí pra eu não tenho passar
a umidade para as coisas que estão para frente também, né? Não, é esse que protege da Esse? umidade. Esse aqui é só para dar um acabamento mesmo. Ah, para fazer uma É, estruturinha. aí ele vai ficar assim, ó. O amarelinho vai ficar... Tem várias cores, tá? Isso aqui. O amarelinho fica pra dentro, fica nessa estrutura. Tá. Então dá um acabamento. Ah, eu não achei esse. Faz 2 tecidos, faz duplo Faz desse. com forro. Pra eu não ver a parte de trás do tecido. É só questão de acabamento. Tá. Quem dá a parte térmica e a umidade é esse aqui. Tá bom. Tá bom? Aí depois eu tenho 2 partes aqui de... É tudo meio, né? 9,5 por 20,5. É porque é uma garrafinha pequenininha, né, gente? É. Aí você quer fazer um garrafão, você quer levar, sei lá. Pra fazer vinho, aí, por exemplo. Sabe quem leva vinho? Já leva geladinho? Geladinho, tá? Aí você aumenta, mede lá o tamanho da garrafa, põe sempre um pouquinho a mais, né? Isso. E faz maiorzinho. Esse tecido é esse que vai aqui em cima, então é 9,5 aqui por 20,5. E depois, são 2 partes também. Tem Eu uma perdi perdida a por outra, aí. caiu. Acho que tem uma costurada aqui, já. Aqui não, que eu vou costurar, depois eu vou explicar como costura, tá bom? Eu preciso do zíper, né? O zíper ele tem que ter mais que 15,5. Tem gente que compra zíper de metro. Eu não gosto de trabalhar com zíper de metro. Então eu compro o zíper e depois eu corto, Tá. né? Depois de costurado. E eu preciso de uma tira de 4 centímetros por... Aqui tem mais ou menos 2 metros de tecido, tá bom? Posso emendar? Pode. Essa tá emendada aqui, ó. Tá. Tá emendada. O que que eu faço? Deixei um pedacinho aberto. Será que a câmera consegue Dá ver? pra Ó, ver. eu dobro em No 4. Ó, eu meio. dobro aqui no meio. Passo. Depois eu dobro no meio de novo. Certo. Passo com o ferro. Já fiz isso em casa por causa do ferro. E aí tem gente que passa só a costura reta. Aí eu passo o zigue-zague porque já dá uma enfeitadinha. Deixei essa pontinha aqui só pra você ver. E eu pra fazer emendei. uma alça. Eu emendei aqui, ó. Tá levemente grossinho, mas na hora que você vê que é pra fazer a alça tiracolo. Senão não Senão, dá, se né? você não consegue. Até se você pegar a largura inteira do pano, ele tem geralmente 1,5 m. Então dá, né? Mas quem quer mais, eu geralmente tenho cortes de 1 metro, então eu emendei. Muito E bem. dá pra fazer direitinho. Tá bom? E dá pra usar retalho também, né? Aquele pedacinho. Lógico, não vai fazer emendinhas assim pra fazer uma tira pititica. Às vezes tem 50 centímetros, aí mais 40. Isso. Aí o outro tem 60. Você vai emendando até chegar no tamanho que quer. Eu acho que dá pra... aqui eu faço com as mesmas cores, mas dá pra fazer também com cores variadas. Infinito e a Isso. sua criatividade, né? Tá bom? Vamos começar a costurar? E eu preciso desse cordãozinho também, que é esse aqui. Pra ó. passar por dentro. 40 centímetros, mais ou menos, 2 vezes. Tá bom? Então, vamos lá. Eu começo aqui no bolso. Eu tenho que colocar o zíper. Eu começo daqui. Então, como que eu faço? Ó, vamos pra cá. Um pouquinho pra lá. Isso. Ó, eu pego esse acoplado, ponho pra cima o acabamento, ponho o zíper virado pra cima. Ó, tem um viés aqui também costuradinho. Eu já costurei vi. em casa pra dar o acabamento do zíper, porque um lado vai ficar escondido no tecido, o outro vai ficar aparecendo. Olha na garrafinha aqui, ó. Eu coloquei até um viés branco pra ver, ó. Tá vendo? Ah, interessante. Pra finalizar. Ah, eu não tenho viés, não sei trabalhar. Costura o zíper, não vai ficar feio. Isso aqui é só uma questão de Só pra dar um acabamento. acabamento. Eu ponho o viés pra dentro, tá? E vou prender aqui o zíper. E aí eu venho com o tecido na parte do 15,5, né? Que é a Você falou que largura. você vai cortar o zíper. Não seria mais fácil deixar essa parte? Depois eu puxo ele pra dentro. É tranquilo. Deixa ele aqui pra fora que é mais fácil de costurar. Depois eu puxo pra dentro, costuro aqui e corto. Vou mostrar. Tá bom? É a entendi, técnica do zíper, é bem mais fácil trabalhar com zíper assim do que de Entendi. metro. Fiquei pensando, se a gente deixasse certinho ali, o zíper tava lá, só cortava do lado de lá, né? Mas tudo Não, bem. não, porque isso aqui é chato pra máquina, ela enrosca. Entendi. Tá bom? E aí eu ponho o outro aqui com a estampa pra baixo. Prendo. Eu uso muito alfinete nessa técnica, porque os materiais eles costurar uma andam. vez só, né? Isso. E aí eu venho Fazer a aqui. costurinha. Quem tem pé de zíper na máquina, põe o pé de zíper. Quem não tem, eu tenho, mas não gosto. Eu uso o pé normal e jogo a agulha toda próxima do zíper. Tá. Então a minha agulha anda aqui, ela vem bem rente do zíper e eu passo uma costura. Pegando já as 3 partes.
Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Volto aqui com a Lu para mostrar mais um pedacinho do nosso artesanato. Para ver lá se o nosso panetone está crescendo, que a gente quer assar isso aí também, tá bom? A minutinho a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, continua aqui com a Lu. Já pregou o zíper e rebateu, Já né, Lu? rebati aqui. Agora eu vou explicar como que eu faço para diminuir o zíper. Tá. Ó, o lado que tem a trava, eu passo uma costura. Arremata ele aí. Arremato aqui, ó. Só passo, a hora que eu passei a costura, o zíper não corre mais. Tá. Ok, ó. Aí posso cortar. Isso. Agora o que eu faço do outro lado? Eu puxo o zíper, ele vai ficar aberto. Então aqui, muito cuidado. Eu ajeito bem com cuidado, travo e seguro com as duas mãos o zíper, porque senão ele vai abrir. Tá. Tá? E aí eu costurar. venho aqui, ó, eu vou costurar. Eu venho, aí seguro, ó, eu retrocesso, eu faço 2 vezes de cada lado, ó. Tá. Que aí agora a única coisa que vai segurar esse zíper aí É a essa costura. costurinha. E aí eu corto. Aqui, ó. Deixando uma margenzinha, já aproveita Isso. e corta já o Já excesso. corto o excesso aqui também, ó. Muito bem. Essa margem de segurança do acoplado, do Etaflon, é importante, porque às vezes você tá costurando e ele anda um pouquinho. E aí, ó. E o zíper tá lá dentro. Pronto? Lavadinho lá dentro. Aí o que que eu Ufa. fiz? O que que eu fiz, ó? Eu costurei as 2 laterais aqui do Etaflon com o tecido. O Etaflon aparecendo de um lado e a estampa do tecido do outro, tá bom? E eu vou juntar isso. Então eu vou juntar essa parte com essa. Eu tô fazendo a parte da frente, tá bom? Ó. Então vamos lá. Eu ponho aqui embaixo. Vou tirar meus alfinetes. O tecidinho é o que vai comandar, não é o Taflon, que tá Isso, maior. é, ó. Este com este. E esse Taflon também não pode ficar desmanchando, né, Lu? Tem que costurar. Não, costurou, você Não vai desmanchar, ele desmancha. rasga. Se você desmanchar, você vai perder aquele pedaço ali. Eu erro às vezes, aí eu desmancho, perco o Etaflon, guardo e uso para uma coisa menor. Menor. Porque fica uma margem menor. Ó, aqui, Poli. Eu vou costurar. Agora o bolso com a parte da Eu preciso frente. costurar aqui. Tá. Pra prender, ó, eu costuro aqui pra No prender, zíper. porque é esse aqui o bolso, não Não é aqui. aqui, é. E não vou passar costura aqui em volta, porque senão vai começa a ficar muita costura. Muita costura. Aí, Passar tudo de uma vez. aí o que que eu faço, ó? Ponho este aqui em cima, Que é a parte de prendo e ponho o outro Etaflon. Vai passar tudo isso na máquina, Lu? E passo tudo na máquina. 2 tecidos, Isso. 2... na E vou verdade, fazer um saquinho no avesso. Passa. Eu vou costurar esse aqui pra você ver como que eu deslizo o Etaflon. Porque você tem que puxar com a mão aqui, Tá. porque ele... Não adianta tá? só com a força da máquina que não vai. Ó, eu vou costurar aqui pra você ver. Vou colocar a agulha no lugar. E alarga um pouco o ponto, Tá. né? Pra ele ficar um ponto um pouquinho mais longe, ó. Eu tenho que puxar aqui, ó. Ó. Porque, ó, ele não corre direito. É a mesma coisa quando a gente costura jeans em máquina Isso, moderna, né? isso, Você tem ó. que ajudar, porque o jeans é um pouco mais Ó, grossinho. eu e vai tenho que puxando. puxar. Eu não faço muita força, mas eu tenho que puxar. Tá. Porque isso aqui é plástico, E depois né? pra costurar toda a volta também. Também. Mais Aí eu ainda, né? monto, ó, então isso aqui já tá preso. Se eu começar a passar muita costura, fica ruim, porque aí começa a ficar muita costura aqui e ele rasga. Vai dar um acabamento ruim, Isso, né? ó, Você então- tá fazendo assim tudo uma vez, porque a gente vai virar? Isso. Vai nascer? Gente, opa! Ai, Meu que marido medo, que fala, gente. nossa, mas você costura tudo uma vez, tudo às cegas. Fala, às cegas. E essas agulhas, aí você vai tirando? Vou. Ai, Você põe a mão por dentro e tira, antes de virar. Ó, aqui. gente, vai nascer o Ah, negocinho. calma aí, esqueci uma parte. A parte A de alça. cima. A alça. Como que eu faço a alça? Eu ponho aqui e vejo mais ou menos a altura que eu quero. Tá. Ó, quero aqui. Então vai Eu vou sobrar cortar, um pouquinho. eu corto, Guarda esse pedacinho, pode guardo servir de para alça pra outra outro coisa. momento. Eu vou pôr a alça aqui, ó, de ladinho, assim, ó.
Porque tem que costurar, é uma costura só, né? Então tem que pôr a alça já. Põe a alça aqui. Toma cuidado para ela não dobrar e põe a alça aqui. Deixa para fora que depois a gente corta. Aqui. Esse aqui eu posso deixar aqui para fora porque essa costura aqui eu não vou passar. Tá. Tá bom? Então, calma aí, é este Tecido primeiro. Tecido. É fácil, mas é o que eu falei do passo a passo. Tem um passo a passo Tem o aí. passo a passo. É só costura reta. Então não tem dificuldade. Mas A tem o passo a dificuldade passo. é só passar, como é bastante material, você ajudar com a máquina e não pode ficar costurando, descosturando, porque você vai perder o taflon. E esse material nem todo mundo está acostumado. Então a primeira vez vai dar errado. Tá? Não tem problema, não tem problema. Vai dar errado, todo mundo erra. Ó, eu ponho aqui. Uma agulhinha aqui. E aí eu vou passar na máquina. Tá. Aí só aqui na lateral e embaixo. Isso. Como que eu vou me guiar agora, Porque Luciana? o taflon tá maior. Esse lado tem a costura, ó. Ah, Tá? Ó. Lembra que um lado eu costurei? Esse lado tem, ó. Tem a costura aqui e tem a costura aqui. Então eu vou passar a costura próxima dessa daqui, porque um lado tá costurado, o outro não. tá. Então eu me guio por aqui e depois eu venho e corto. Vamos lá? Vou deixar Coloquei o etaflon errado aqui, calma aí. É pra fora. É assim, desculpa, gente. Ó, é assim. Tem uma outra técnica que o etaflon fica pra dentro. Assim, desculpa. Brilho pra fora. O brilho pra fora. Porque ele vai ficar dentro da garrafinha. Ele que fica em contato com a garrafa, né? É. Vou deixá-lo costurando aqui, gente. Vou levar... Eu falei que eu tava com fome aqui no comercial. Trouxeram uma bolachinha aqui pra mim. Vou levar ela junto. Vamos voltar a conversar aqui com a Cristina. E falaram pra mim que fome é psicológico, mas eu disse pro pessoal que minha barriga não tem cérebro. Então ela não é psicológica, ela é física. Tem muito disso também, né, Cristina? Voltando a falar do estresse, gente. O estresse, ele traz consequências pro corpo físico da pessoa. Sim, traz. Como assim? A gente percebe 3 fases no estresse. A primeira fase, a gente até vê assim, se a pessoa tiver uma atitude perante essa fase, ela pode até ser positiva. Porque é um momento de que você está tomando contato com aquele problema, como é que você vai enfrentar? Porque o problema sempre vai ter aí na nossa vida. É um ou outro, se não é esse, é outro, né? Sim. Então, se a pessoa tiver uma atitude positiva, ela consegue enfrentar e tudo bem. O problema começa a aparecer depois nas outras fases, que é a fase da resistência. A pessoa não enfrenta. Isso vai produzindo cada vez mais hormônios dentro do organismo. E que vai afetando a parte cerebral, todo o restante do corpo. E chega num ponto de estresse que está na exaustão. Né? Então a pessoa pode ficar estafada mesmo, que é aquela coisa que não consegue sair da cama por causa do estresse. Sim, pode. Inclusive a gente tem uma síndrome que eles estão chamando síndrome de burnout, que é A gente já falou dela aqui. É o esgotamento, É o esgotamento por causa principalmente de trabalho e de pessoas que mexem com profissionais que trabalham com pessoas, por exemplo, professores, médicos. Quem não essas trabalha, né, gente? Quem não trabalha com pessoas, né? Sim, e daí geralmente o pessoal não consegue, né? Eu tenho que ir trabalhar porque eu tenho o meu ganha-pão nisso, eu tenho que enfrentar. Mas se ela não conseguir a válvula de escape... Isso pode ser confundido com depressão? Então, Porque pode... aí, né, a pessoa não aí quer sair da problema, cama, né? Acho que está com depressão e na verdade está estafado, estressado. Sim, porque chega numa fase que a gente percebe que o estresse começa a disparar a ansiedade, a disparar a depressão, a ter muita coisa. Então a gente chega à conclusão que o estresse adoece e também ela pode levar à morte, se você não cuidar. Nossa. Por causa das consequências do estresse. Uma depressão profunda. Sim. A pessoa com depressão às vezes para de comer, né? Para de tudo, gente, né? Tem que Para ter cuidar. vontade de tudo, né? E outras coisas físicas que a pessoa pode se machucar, ela pode fazer alguma coisa contra ela?
Por exemplo, um suicídio, não? Não, às vezes... Cair, queda de cabelo. queda de cabelo, às vezes a pessoa fica se machucando, Porque né? a gente percebe assim que o cortisol, né, que é um Nem dos falar no hormônios, caso grave, que é o suicídio, que a gente está pensando no caso mais leve. ele pode até ir matando os neurônios nossos também, o cortisol. Então ele pode ter... Tem algumas pesquisas que relacionam o cortisol com o mal de Alzheimer, mas ainda não chegaram a uma conclusão. Mas queda de cabelo, Sim. isso, dor de cabeça frequente, aquela pessoa que está com tontura, isso tudo sintoma. Sim, isso tudo é sintoma de um possível estresse. Tem gente que tem diarreia também, né? Então, Quem nunca passou por uma situação, né, de angústia, às vezes na adolescência vai fazer a prova, o vestibular, né? Aí começa a passar mal, começa a ficar com dor de barriga. Eu já tive esses momentos assim, que começa a ficar nervoso, começa a sentir no corpo, né? Minha válvula de não é a válvula de escape, é onde o corpo demonstrava que a coisa não estava boa, é porque eu perco a voz. Olha que bom. Olha só. A pessoa é o seu órgão de choque. Antes era no sistema excretor, eu tinha infecção de urina. Eu tinha infecção de urina de repetição, assim. Então eu percebia que era ali que eu estava descarregando as minhas ansiedades, o meu estresse. Eu consegui resolver isso, foi para onde? Para a garganta. Para a garganta, olha. Não é? O corpo da gente é esperto, gente. Ele dá um jeito de né? De alguma coisa tem que sair. De alguma forma, né? Ele vai expressar o que está acontecendo no organismo, né? Esse estresse, esse cortisol, né? Mas aí, por exemplo, a pessoa descobre, eu estou estressada. Que acho que é uma coisa que hoje em dia, como você mesmo falou, até crianças têm estresse, né? Falar disso. O que a pessoa tem que, o que a pessoa pode fazer? Tem que procurar uma válvula de escape. Mas muitas vezes não tem naquele momento tempo, condições para fazer alguma coisa. Então, eu acho que também o autoconhecimento, né? São pequenas coisas. De repente eu vou assistir uma série, isso já dá uma alívio. Já desliga, né? Desliga, já dá Vou andar na natureza também. Vou lá dar uma passeada, olhar os passarinhos. Porque às vezes a gente acaba ficando estressado porque não tem como fazer o lazer que a gente queria. Né? Sim. Principalmente criança. Que a criança quer ir no parque lá. Famoso lá. Tem um em Santa Catarina super famoso aqui. Mas o pai e a mãe não têm dinheiro. Sim. Não, é uma viagem barata. Exatamente. Todo mundo da classe vai. Aí a criança não vai. Sim, isso é uma questão bem complicada, porque a gente entra no... Isso é uma das causas aí, acho que da criança sentir isso, né? Principalmente se tem uma pessoa que tem uma personalidade mais competitiva, daí ela entra muito mais fácil no estresse. Porque ela já começa a desenvolver esse cortisol desde pequeno. Olha só. Se faz mal pra gente que é adulto, imagina pra criança, né, gente? Que já fica o corpo lidando com aquele hormônio que ele é importante, mas não pode ter em excesso, como tudo pode ser um veneno. Né? Nós vamos fazer um intervalo voando. Vou lá resgatar o WhatsApp aqui da emissora, gente, que nós estamos com o pessoal de férias hoje. Hoje não, ao longo do mês de dezembro. É verdade. Então vou lá catar o celular do WhatsApp para mandar seus beijos, suas mensagens, tá bom? E anotar aqui seus nominhos também para o sorteio. Lembra que tem o sorteio da Isa, que é a nossa guirlanda linda, e a cesta de frutas que o Cris deixou aqui pra gente lá do Mercadão Watch Center, tá bom? Você vai combinar o dia certinho de buscar, ele vai preparar uma cesta lindona de fruta fresquinha pra você. Mas para isso tem que ligar aqui no 217000 ou mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Eu quero participar do sorteio. É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, continua aqui com a Cristina, que é psicóloga, e hoje a gente está falando de estresse, não só o estresse do final do ano, gente, mas o estresse ao longo da nossa vida, né? A gente terminou o bloco, Cristina, falando justamente das crianças. É lógico, eu falei uma situação que agora é final de ano, né? As crianças, as escolas sempre querem fazer passeios, mas custa caro. Às vezes a família tem 3, 4 crianças na escola, todas, não é o mesmo passeio para todas, mas tem outros, não dá para pagar para todas.
Já causa um estresse na mãe e no pai. Sim. Mas para a criança também, né? Sim, acho que é uma questão de começar a negociar com a criança também, né? Mostrar para ela a realidade financeira da família. Porque a criança entende, né? Entende, Cristina? entende. Entende que tem limites, entende que não pode tudo, Aham. então ela precisa escolher Sim. ou o presente do Papai Noel ou o passeio. Exatamente, Não é? aham. Precisa começar a negociar aí Sim. com as crianças também. Mas se a gente percebe que mesmo negociando, tentando, a criança tá demonstrando aí que tá ansiosa, tá angustiada, mudou o humor, aí já precisaria de uma ajuda. Sim, acho que depende, assim, em questão de tentar desviar o foco da criança também. Podemos ir nesse passeio, vamos fazer outro tipo de passeio que cabe dentro do bolso da família, né? Certo. Tem muitos pediatras atualmente que estão receitando natureza para a criança, porque a criança não tem onde ir, Não tem onde contato brincar. mais, né? Aham. A gente tranca todas as crianças em casa, nos apartamentos. As casas estão cada vez menores, sem quintal, né? Eu tinha quintal na casa da minha mãe, tinha até piscina de fibra de vidro. A gente se divertia lá na piscina e fazia uma festa. Sim. Hoje não tem. As pessoas moram em apartamentos que às vezes não tem área de lazer Tá, né? embaixo, para Aham. ficar mais barato o custo da casa. E aí precisa levar essa criança. E não é só shopping não, viu, gente? Não. Não é só shopping não, Como porque a- aí estimula mais a se querer comprar, ter, que não é bom. A gente tem aqui né, as opções de ir no Horto, ir no Lá Lago no Lago Azul, Azul. fazer esse passeio Dá com as uma crianças brincadinha também. pra fora, Aham, né? É. Vamos levar para dar uma... Ficar atento nas É, agendas isso de faz férias bem. agora com as crianças, aquelas temporadas. Então tem no SESI, tem várias escolas que tem preço bom. Às Aham. vezes faz uma coisa diferente, você negocia com a criança. Faz um piquenique, né? No faz um horto. piquenique na floresta. Sim, Super porque- pode fazer piquenique lá. A criança quer contato com o pai e com a mãe também, né? É, estar, né? Estar com Melhor do que eles. dar. viu, Aham, gente? Exatamente. Ó, falando das mensagens, o povo correu lá. Trouxe algumas aqui. Nós estamos com o celular aqui dentro do meu sal, só dando uma olhadinha, Dá tá? uma olhada aqui. Stella Nadine sempre com a gente, amando, panetone, tudo de bom. Ó, eu encontrei com um dos filhos da Estela no mercado. Ah, é? É, um beijo. Ah, eu conheço eles Falei também. pra ele mandar um A beijo graça. pra mãe. Acho que É. chegou aí, né, Estela? A Giselda também. Uma ótima quarta-feira para todos nós. A Juliana da Vila Verde está fazendo uma pergunta para você. Como fazer para não pegar para si o problema do outro? O que é? Juliana Vou da Vila anotar. Verde. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Muitas vezes causa um grande estresse. Muitas não, todas as vezes que você tentar Todas pegar o as problema vezes. do outro, que pode ser até do marido ou do filho, ele vai te causar estresse. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a entender os nossos limites também, Eu né? acho que o autoconhecimento é a palavra-chave Autoconhecimento é a palavra desse século, né, Aham. gente? É. Sim, e tem a outra palavra-chave que é a inteligência emocional. Ai, essa é danada. Ai, eu choro com tudo. Eu não tenho inteligência emocional para lidar com muitos problemas, principalmente do trabalho. Porque os que são da família, da casa, a gente chora mesmo na frente de todo mundo, tá tudo certo, e já resolve ali, né? Aquele chororô de italiano, família italiana, tudo bem. Mas no trabalho, eu acho pior. Sim, porque principalmente foi um problema com o chefe, né? É, porque aí você Daí- tem que É. manter a postura, a sua posição, né? Dependendo da função, se você é chefe, você tem que lidar com os outros problemas. É difícil, gente. Sim. Mas tem bastante livro que ajuda, né? Tem, é uma questão de você, assim, saber se colocar. Eu falar sim, naquele momento que você quer falar o sim, e falar o não, mas ficar sem culpa. É. Não pode carregar Sim. a culpa como se fosse um macaco, não. Ele senta no seu colo, nunca mais ele sai, viu? É verdade. E a gente tem, é que nem o autoconhecimento vai falar assim, eu posso te ajudar até aqui. É. Dali pra frente é você É que tem que você fazer. Eu acho que antes de tentar ajudar as outras pessoas, deixa eu até olhar aqui, Juliana, a gente precisa entender até onde a gente pode ir, até o quanto a gente pode ajudar a gente mesmo e depois tentar se colocar no lugar da pessoa, e o que a gente pode fazer só é aconselhar. Só aconselhar.
Porque a gente não pode pegar a mão da pessoa ou levar a pessoa lá para resolver o problema dela, infelizmente. Seria bom se a gente pudesse, né? Sim. Mas aí Porque- aconselhar, se colocar no lugar dela, se vivesse aquela situação, o que você faria? E tentar ajudar dando um bom conselho. Sim. E é aquela coisa de respeitar o que a pessoa Que é o mais quer difícil. fazer. Porque às vezes a gente pensa que se agisse daquele jeito, o problema seria resolvido. E a pessoa não quer agir daquele jeito. E aí aquela negativa dela angustia mais a gente ainda, Sim. se o problema fosse nosso. Sim, e é porque assim, quando a gente quer resolver o problema pelo outro, a gente também vai estar falando assim, você não é capaz, eu sou. Isso é ruim. Então, isso Isso é ruim. bem ruim. Então a gente tem que dar a pessoa tem que resolver. Mas isso é um aprendizado, né, gente? A gente não vai passar a ter, nossa, todas esses pensamentos da noite pro dia e mudar da água pro vinho, porque, né, a gente sabe que precisa ser assim e a gente vai dando um passo de cada vez. Primeiro o problema do outro começa a afetar menos a gente começa a entender que aquele é o problema dele, não é o meu problema. Começa a lidar melhor com as situações e vai melhorando. A cada problema novo, que são vários, né? Infelizmente, a gente vai aprendendo a lidar melhor, não é? E ajudando os outros e respeitando a decisão deles. Sim, que é mais exatamente. É mais importante. A gente já volta. E a ela tirou um do forno, gente? Não, ainda não. Tá abrindo outro aqui. chegando. 40 bom. minutinhos, mas eu acho que o nosso vai assar um pouquinho mais rápido. Bom, Lu, Tá, ó. costurou. Ah, ó, e costura, tá vendo? Tá, costurou. Aí eu pego um gabarito, aqui é um quadradinho de 3x3. Pra fazer a caixinha E eu de faço leite, a caixinha né? de leite. Eu Tirar já aqui. faço aqui, ó, já marquei. Eu gosto de marcar os 4 lados. Tem gente que corta, eu não gosto de cortar. Primeiro costura, Primeiro né? costuro para não ter problema, ó. Abro aqui por dentro para todos os tecidos esticarem. Marco dos dois lados porque aí você vê o triângulo sendo feito. Alfinete. Aqui já é um momento difícil do alfinete, né? É. Ó, o alfinete tem que ser muito bom, muito fininho, viu? Porque senão ele rasga o etaflon. Eu gosto muito de trabalhar com etaflon, mas eu apanhei muito no começo, viu? Tá. É normal a gente apanhar. Tem um monte de bolsinha térmica torta em casa. Que eu uso pra mim. Que é pra ver que dá pra fazer Isso, melhor. E aí eu passo a costura. Lembrando que eu tenho que deixar esse ponto maior, tá? Tá. Meu ponto da minha máquina é 2.2. Eu ponho no 3. Pra Então eu deixo poder- ele bem maior, porque senão Não aperta vai. muito. Então retrocesso aqui no começo. Aqui Ó, nesse momento e crítico. eu tenho que empurrar, mas sem muita força, porque senão pula ponto. E volto um pouquinho. Tá, Ó, fiz um lado, vou fazer o outro. E é a hora que eu vou desvirar, tá? tá. Eu enchi de alfinete, você tava conversando e eu fui tirando. Você vai apertando e vai vendo onde tem alfinete depois, tá? Tá, e vai tirando. Então você vai furar seu Isso. dedo agora. Tiro aqui os alfinetes, tiro rebarbinha de linha, porque agora vai virar. E assim, o etaflon não é legal, vira, desvira, porque ele vai rompendo as fibras. Ele assim mantém a temperatura tanto quente quanto fria por 2 horas. Esse Tá. etaflon, tá? Já foi testado. Eu já fiz bolsa térmica para quem carrega remédio, tá? Então ele dura 2 horas. Tem gente que compra aqueles saquinhos químicos de gelo químico e põe junto para quando é alguma coisa, Uma viagem ó. mais longa, Então né? formou, tá ao contrário. Aí eu ponho a mão aqui dentro, ó, puxo aqui e vou devagarzinho virando, ó. Tá, tudo É com junto. cuidado. Lembrando que aqui em cima não tá costurado ainda, ó. Já formou a bolsinha. Ó, abri um pouquinho, daqui a pouco eu fecho. Ó, colocou a Devagar. mão. Formou a bolsinha. Ó, como já tá com cara daquela bolsinha. Já, tá Né? faltando só o acabamento de Aí, cima. então agora eu reservo esse e venho pra esse aqui. Eu já fiz pra gente adiantar, porque como vai passar o cordão, se eu só dobrar, ele vai ficar desfiando aqui na lateral. Então eu vou fazer deste lado, os outros lados eu já fiz. Eu viro mais ou menos, ó, 1 centímetro. Uma barrinha a gente tá fazendo, né? Deixa eu Isso, tirar aqui a ó, bolsinha. uma da frente. barrinha. Quem tem prática não precisa do ferro, quem não tem, vai pro ferro, tá? Ó.
Viro 2 vezes. Tá. Aqui. Passo a costura. Vou fazer isso nos 4 lados, né? Que são 2 tecidos. Passo uma costurinha aqui. Você vê que às vezes eu tiro o alfinete, Polly, quando eu tô aqui, às vezes eu não tiro. Quando eu ponho o alfinete atravessado, não precisa tirar. Quando você põe ao longo do comprimento, eu preciso tirar. Bom, fiz 2 lados. aí eu venho de um lado só, ó, viro um pequenininho e viro um maior. Porque vou passar... Vou passar o cordão aqui. Tá. De novo, eu preciso de alfinete ou do ferro, ó. O algodão é bom porque você passa o dedo e ele marca. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Tá. Pra fazer o canal do cordão. Pra passar o cordãozinho por dentro. Isso. Jogo a agulha pra minha lateral, ó. Essa máquina que é tudo digital é legal, potente, né? viu, gente? Mais uma costurinha reta. Isso. E agora eu tenho que juntar esses dois. Tá. Ponho direito com direito. Ó, aqui. E vou juntar esses dois. Aqui embaixo, tá vendo que não fica muito igual? Não tem problema. O importante é aqui, porque essa parte vai ficar pra dentro. Tá. Depois a gente Você acerta. virou um pouquinho mais de um pouquinho menos do Isso. outro. Você pode fazer medindo ou não, tá bom? Se você medir mais certinho, ele vai ficar mais certinho. Mas essas alteraçõezinhas não tem problema. Eu vou passar uma costura onde agora, Lu? Tô tentando Na lateral imaginar. aqui, ó. Tá, agora eu vou Aqui fechar. e aqui, ó. Tá. De novo, onde já tem a costura, eu vou passar outra. Ó. Tô centralizando a agulha. Opa, tô no lugar errado. Deixo essa aba livre aqui, ó. Eu começo aqui a costura, tá vendo? Eu deixo essa aba livre. O cordão, né? É. Eu ia fechar a aba do... Vim ao contrário aqui, ó. Costuro só a parte de baixo, ó. E essa aba aqui eu deixo livre. Dá um retrocesso pra Isso, pra garantir. arrematar. Com E retrocesso a gente precisa dar nozinho, que antes as máquinas não davam retrocesso, né? E aí a gente precisava ficar dando nozinho pra não descosturar, né, gente? Ou ia na mão mesmo. Voltava com a... Essas máquinas arrematam, mas às vezes elas fazem um nozinho meio grosseiro, então dependendo do que eu tô fazendo, eu prefiro dar o retrocesso. Tiro todos os fios, olha como vai ficando. É muita costurinha, né? Dou uma limpada, de vez em quando tem que parar e limpar, porque senão vai ficando muito feio pro final. Ó. Muito bem. Tudo bem? Agora o que eu faço? Aqui. Esse aqui tá no direito já, tá vendo? Agora eu visto esse ao contrário, ó. Tá. Aqui. Ah, porque aí eu vou arrematar na hora que eu virar. Muito bem. É. Ó, ponho a costura aqui com a costura. Alfinete. Gente, pra Etaflon, alfinete bem fininho com ponta boa, porque senão rasga. Tá. Aqui também, do outro lado. Às vezes, fica uma folguinha entre o tecido e o corpo aqui, né? Então, aí você vai ajeitando. Vem no meio, ó, aqui, no meio, aqui. Se você for colocando, vai ficar uma prega depois. Tá. No final, ó. E agora eu vou passar uma costura aqui. Essa boca é pequenininha, a minha máquina sai isso e fica o braço livre. Mas não entra, porque essa boca é menor. Tá. Então, com todo cuidado, você entra aqui pra pegar um lado só. Tá. Então aí é o pulo Aí, do gato. aqui é momento de estresse. Ó. Nós vamos fazer um Baixei. intervalinho, então, enquanto a Lu vai costurando aqui no pulo do gato, gente, a gente já volta pro nosso último bloco. Fica ligadinho com a gente. Vai experimentar panetone com a gente hoje, hein? Tem fim que eu lhe mando outra explicação.
explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. A Lu aqui com o maior cuidado passou a costura aqui, né? Que esse é o momento mais tenso do artesanato. Porque não dá, não cabe, só se você fizer maior aí. Mas aí fica muito grande pra garrafinha, Pititica, né? Aqui, quem quer, passa um viés aqui pra arrematar. Tá. Fica um arremate diferenciado. Aí eu viro, ó, pronto. Agora é só passar o cordão. Qual é o pulo do gato do cordão aqui, Poli? Que também tem... As pessoas às vezes não entendem, né, como que passa o cordão. Então eu pego o meu cordão, eu tenho... Ou passa cordão, mas quem não tem, tem as suas técnicas, né? Eu entro no buraco que tá livre aqui. Por isso é que a gente faz todo aquele arremate, aquelas costuras nesse tecido. Venho pro lado de cá e continuo aqui, ó. Porque ele tem que ir e voltar. Ó, se você pegar lá o jeito que abre e fecha, ó, eu entro e saio e dou um nó. Entendi. Então eu venho, já tem um passado aqui, ó. Eu venho. Passo do outro lado. Não tem esse passo, gente. Põe aí num grampo de cabelo. Alfinete. Cada um tem sua técnica. Isso é a gente fácil. que costura muito, compra isso que acaba sendo mais prático, né? Tá sempre à mão, ó. Vem do outro lado, puxa um pouquinho para dar um nó. Pode ir numa vela, num isqueiro, numa boca do fogão para dar uma queimadinha. E ó. Ah, prontinha. Ó, essa dá pra fazer assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó, ó. Ai, que linda. Põe sua garrafinha aqui. Já dá pra levar até o celular. Não é pra levar o celular pra caminhar, hein? A chave, né? Tem gente que sai de casa e precisa levar uma chave, né? Eu levo o celular. Documento. Como a gente que tem criança, né? Ó, tem um alfinete aqui. Achei uma. Eu levo o celular, gente, porque eu tenho medo às vezes, mas eu levo escondido, não fico andando com ele. Escondo ele assim aqui dentro. Eu também, pode. Porque eu tenho medo de, sei lá, se eu for assaltada alguma coisa, não sei, né, gente? Precisa chamar alguém. Ou, sei lá, vira o pé, machuca. Eu levo Como é que também. faz? Fica esperando uma boa alma passar, né? Eu levo. Eu levo escondido. Se alguém for tentar me assaltar, fala, não tenho. Não é, ó. E aqui o bolsinho. Agora. Agora dançou, pô. Não sei. Mas não leva o celular, viu, gente? Super charmosa, né? Super linda. Lu, eu tenho outras técnicas de... eu faço bastante térmica. A gente pode combinar outras vindas pra térmica, né? Lógico. Linda. Nossa, esse tecido aí, eu tava falando pra ela, adorei esse tecido. Né? Ficou um show, né? Nossa, maravilhoso. super. Esse é um tecido de estampa digital, né? Então ele fica diferente. Meus contatos, meu celular é de Limeira, então é 19 99218 5468. Eu sempre recebo mensagem no mesmo dia ou no dia seguinte de gente daqui que adora. Eu adoro receber as mensagens. Manda sim. Quem esqueceu alguma coisa, alguma medida, não entendeu, eu respondo, eu tiro foto. Eu vou tirar foto aqui do exemplo que a Lu trouxe com as medidas certinho, vou colocar lá na página para você, com o material que a gente esqueceu de colocar na listinha, né? O acoplado. E o meu Facebook é @oscaprichosdalu. Lá tem todo o meu trabalho. Todos os trabalhos que eu faço estão ali. Dá para encomendar. Dá para encomendar. Obrigada, querida. Nós vamos experimentar o panetone daqui a pouquinho. Tá joia. Bom, tem dois assando. Né? Tem um ali que já abriu, eu já fui experimentar, que a pessoa me aguenta, né? Eu acho que pra gente encerrar nosso papo, Cristina, é a gente se conhecer melhor e se cobrar menos, né? Sim. A gente vive num mundo que nos coloca muita exigência, mas a gente não pode abraçar elas, né? Não, a gente tem muita influência do externo, né? Mas a gente tem que reconhecer que a gente tem nossos limites também. Exato, eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer. Por exemplo, hoje eu gostaria muito de voltar a correr. Hoje eu não consigo. Eu posso chegar lá? Posso. Como? Um processo. Então, reconhecer os limites, não precisa aceitar ele, falar, não, nunca vou correr, não vou conseguir correr uma São Silvestre. Não é isso. Saber que tem um limite, mas você pode melhorar e correr atrás do que você quer, mas se respeitando os limites do seu corpo e uma progressão. Sim.
né? Se eu quiser já sair correndo agora no final do ano, correr a São Silvestre, o que, que vai acontecer? Uma que eu não vou nem concluir a prova, vou me machucar, não é? E aquilo que é para ser um prazer, né? Que é a atividade física escape, uma válvula de escape, é uma válvula de escape, aí vira uma tortura, né? Uma coisa, né? Que você não se sente pesada, exatamente. É como quando a criança está aprendendo a andar, a gente vai sempre estimulando, né? Só que chega num momento, a gente começa só a notar os erros da pessoa, né? Verdade. Então, a gente deveria sempre voltar. Continuar, sempre, né? É verdade. Sempre estimulando. Sempre estimulando. Tem uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu trabalho com evento também, na época, muito estresse, eu ensinei até ela, falei assim, faz um momento do desliga no dia. Você pega, faz uma coisa que você gosta, seja tomar uma água, um café. Então, eu gosto de tomar café e comer um docinho. Então, eu ia naquela confeitaria que eu me sinto bem, desligava o celular, sentava, falei, agora eu não vou falar com ninguém, eu vou ter o meu momento do café. Pode ser e aí 10 volta minutinhos, depois. não é? Gente, depois como volta. é bom isso. Ele me ensinou isso. E você não tem um escape, né? Um momento seu? Momento do desliga. Falei, nossa, mas eu corro tanto as meninas, não sei o quê. Ele falou, não, você tem que ter um momento uma hora seu. vai lá e para, gente, toma o seu sorvete, maravilhoso. celular desligado. É maravilhoso. Parece assim, tipo, parou, você parece que está vendo o mundo, né? As pessoas, e você está naquele momento. Seu. É maravilhoso. É um Depois presente. volta. Depois volta. Cristina, quero agradecer imensamente você aqui com a gente. Obrigada por vocês Rapaz, também. coloca na produção aí pra gente os contatos da Cristina, para você que quer conversar um pouco mais, né? Aprender a reconhecer seus limites, quais são seus estresses aí da vida, como lidar com eles, tá? Cada um tem a sua história, as suas coisas que afligem, e aí pode ajudar, né? Sim. O psicólogo ajudar a contornar. Que alguns a gente não vai superar, a gente vai conviver com eles, não é? Mas o importante é saber conviver bem. Sim. Né? Eles estão aí, fazem parte da nossa história. Como é que vai fazer? Muito obrigada mais Obrigada uma a vez. você, Poliana. E agora, gente, vamos comer? Eu já vou pegar esse aqui, porque eu já andei briscando ele. Tá chegando um monte de mensagem aqui, ó. A nossa querida Estela Nardini, ó, falou, Poli, o Ari comentou que te viu, agradecida pelo carinho. A Lei igualmente. A Lei Celso, achamos panetone integral, acredito que é novo. Deve ser, nunca vi panetone integral, é novo. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha bem esse panetone aqui. Você vai falar assim, pô, esse panetone não cresceu. Ele é assim. Ele é assim. Esse é mais Ele é um panetone firme. mais, a gente no popular de falar mais maçudinho. Exatamente, mas de panetone para ficar mais fofinho é outra fermentação. Quem sabe a Lê consegue ainda ensinar a gente aqui. Quem sabe a gente traz um passo a passo. Esse é um panetone aqui. mais maçudinho, porque baixa no liquidificador, ele é outro processo de fermentação. Até vou colocar. Mas um sabor que ele delicioso, é né? saborosíssimo. Esse de nozes Vai com cortar esse chocolate, aqui também ou não? Aqui, ó. O pessoal quer já cortar? Ó, escolhe qualquer um. É que ele tá muito gente, quente, né? Mas tá quente, mas vamos lá. Delicioso. E aí esse aqui ainda, para você fazer aquela rabanada, mais forno. Mais ou um fazer pouquinho, torrada, né? Aqui é mais forno. Tá muito quente, mas só para o pessoal ter uma noção, ó. Como ficou bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Aí você amarra uma fita, né? Que é dar O sabor é presente. delicioso desse aí, vai né? dar tempo de amarrar. Tem mais Um recheio também que cafezinho. esses comprados, né? Aquele momento lá de escape, só seu ali, ó. Gostoso. Eu vou levar esse pro meu momento de escape. Isso, pode levar, pode. Apoiado. Tem mais dois aí Momentão. desse aí, de chocotone, né? Com nozes. Gostoso. Eu vou levar com o Papai Noel junto. Gente, amanhã a gente vai falar de um trabalho super legal aqui, que é o do Grupo Mais Vida. Olha que Ah, que bacana. São legal. voluntárias que ajudam aí em inúmeras frentes, tá bom? Vamos falar um pouquinho da confecção das perucas, tá? Olha Para as que mulheres aí que estão em bacana. tratamento de câncer. E Legal. também de uma novidade que elas trouxeram para cá, que é uma prótese de mama feita de alpiste. Super legal, tá bom? Claro, tem artesanato e tem receitinha salgada. Tem receitinha Sim. amanhã, um cuscuz marroquino. Pra quem não Ó, sabe mais como uma é, dica aí pra ceia. pra ceia, tudo pro Natal essa semana, né? Ó, vou continuar Coisa aqui boa. comendo. Beijo. Até amanhã. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ninguém olha pro meu panetone.